fragile. Fala, galera, então estamos aqui agora iniciando o primeiro dia da Semana da Diversidade. Que coisa boa, que prazer ter vocês aqui com a gente. E eu não estou sozinho. Hoje nós temos aqui duas convidadas de estados diferentes, porque sim, esse Brasil é gigante e a Provider também, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho delas? Vamos lá? Olha, a gente tem aí, primeiro, a gente tem a Renale. Renale, dá um oi aí pra gente e me fala de onde você está falando, né? Onde você atua. Conversa um pouquinho com a gente aí para a galera te conhecer um pouco melhor. Eu me chamo Renale, eu sou analista da qualidade, trabalho aqui no contrato Energisa Paraíba. Estou falando com vocês diretamente de João Pessoa, essa cidade aqui, onde o sol nasce primeiro. E é um prazer poder estar com vocês, compartilhando aí um pouquinho de informação no dia de hoje. Arrasou, que bom, seja bem-vinda à nossa Semana da Diversidade. E temos outra convidada também, porque a gente é chique, a gente tem muitos convidados, tá? Então, diretamente de São Paulo, quem será que vem de lá, hein? Então, fala aí, Maria Micaele. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Maria Micaele, né? Eu sou contratada da Provider, mas trabalho para a empresa EDP São Paulo, aqui em São José dos Campos, com um vídeo atendimento, né? Eu sou atendente de agências, tá bom? E estamos aqui para compartilhar hoje conhecimentos e respeito também. Arrasou, perfeito, é isso mesmo. E ó, gente, a Semana da Diversidade está só começando. E o tema de hoje é intolerância religiosa e racismo. Dois assuntos muito importantes para a gente falar, porque aqui na Provider é diferente, né? Aqui na Provider temos como um dos nossos valores o respeito. Então, se a gente tem como valor respeito, é claro que racismo e intolerância religiosa não combina com a gente, tá? E hoje vai ser um bate-papo com essas duas meninas maravilhosas que vão conversar com a gente sobre esses dois temas, tá bom? Então, fica grudadinho aqui, porque o papo vai ser muito bom. E, ó, para começar, será que vocês sabem o que é intolerância religiosa? Olha só, eu trouxe aqui uma fila para todo mundo ficar por dentro, tá bom? E eu poder ler aqui para você na íntegra, para a gente não errar nadinha, porque vamos aprender juntos. A intolerância religiosa é o ato de discriminar, ofender, rechaçar religiões, liturgias e cultos, ou ofender, discriminar, agredir pessoas por conta das suas práticas, da sua identidade religiosa, né, das suas crenças. E a gente tem visto bastante isso acontecer, infelizmente, né? A gente que acompanha aí as redes sociais, que vê os noticiários, a gente tem visto muita intolerância religiosa ao longo dos últimos anos. Parece até que tem crescido, né? Eu fico me perguntando, será que cresceu ou será que estava sempre ali, mas sem internet a gente não estava vendo, né? Estava com alguma venda. E eu queria conversar com vocês e entender se vocês possuem alguma crença religiosa, né? Se vocês já passaram por alguma intolerância religiosa. Maria Micaele, está com cara de que quer me dizer alguma coisa. Sim, né? Hoje eu sou cristã, né? Mas eu, no período da minha adolescência, né? Que veio essa carinha de menininha, mas na verdade eu vou completar 25 anos. E na minha adolescência, né? Eu já passei por umas outras religiões. Eu não nasci em berço evangélico. Eu fui batizada quando menor, né? Criança, na católica. A minha família, né? A parte dela é toda católica. Católica não praticante, né? Que é aquela que só batiza e não participa. E ao longo da minha adolescência, né, eu tive uma curiosidadezinha assim, lá no Candomblé, tive uma passagem por lá, né, não me identifiquei. Então, eu fiquei sem religião, vamos supor, sem religião, sem crença. E aí foi quando eu conheci o meu esposo, né, e saí de Sergipe e vim para São Paulo, onde eu conheci o cristianismo, né? Eu me batizei no cristianismo, né? Hoje eu sou
evangélica, cristã, mas na verdade a gente se intitula não como evangélicos, né? Mas sim como cristãos. A gente crê em Cristo e serve somente a Ele. Ó, essa fala que ela trouxe é muito importante a gente, de fato, se dar a oportunidade de conhecer outras religiões, né? Porque no Brasil, a maioria dos brasileiros já nascem num lar cristão, né? E eu, por exemplo, não tive a oportunidade de conhecer outras religiões, minha mãe me batizou no catolicismo. Hoje eu não sigo uma religião exatamente, eu tenho uma outra orientação com relação à religiosidade, né? Eu acho que ela nos liga ao divino de diversas formas, né? Mas respeito, acima de tudo, todas as outras, porque eu entendo que, de fato, a religião é algo muito íntimo de cada pessoa. Mas que Isso, bom que você Deris. teve essa oportunidade de conhecer outras religiões e escolher aquela que você pode se identificar. Eu acho que isso seria incrível para todas as pessoas. E talvez isso tenha também te dado uma visibilidade de respeito. Não é isso? Me diz aí. Isso, isso mesmo. É que, na verdade, a intolerância, ela acontece por conta de muitas pessoas, né, não saber reconhecer ou identificar que as pessoas têm gostos diferentes, opções diferentes. Então, nesse caso, quando você passa a respeitar a outra pessoa, porque eu já passei por essas três religiões, né? E hoje eu posso dizer, até o pessoal da minha equipe fala que eu sou uma evangélica diferente, porque aquilo que as outras pessoas fazem também, postam nas redes sociais, quando você entra para uma religião, você carrega aquilo, porque as pessoas vão te taxar como aquilo, né? Então, os evangélicos é taxado com cabelos grandes, saia longa, que ninguém pode usar, e tipo assim, eu cheguei na empresa e quebrei um pouquinho desse protocolo, porque eu não desrespeito ninguém, né? Eu sempre estou aceitando as opiniões, sempre vou estar orando, mas também não coloco a minha crença à frente disso. Tipo, nossa, você hoje falou que foi, vamos dizer, vou citar uma outra religião, mas nada contra. Tipo, eu fui no espiritismo, aí eu vou chegar e vou dizer, nossa, eu sou contra você por conta que a minha crença é outra. Mas eu creio que em todas as religiões, apesar de fazer práticas diferentes, né, uma das outras, serve ao mesmo Deus, sempre vai levar adoração ao mesmo Deus. Então, o que nos impede, na verdade, de respeitar? Se eu gosto de azul, ela gosta de rosa, ou ele gosta de rosa, tá tudo bem, porque na verdade são escolhas, né? E se eu escolhi gostar de azul, esse é um problema meu, né? Meu com Deus, meu particular. Eu acho que isso cabe a cada um. E se todo mundo passasse a entender que cada um tem a sua escolha, cada um trilha o seu caminho, né? Como criança, os pais, quando crianças, ele tenta trilhar por nós, né? Nos ajudar a trilhar a um caminho. Mas chega uma certa idade em que nós mesmos já conseguimos decidir e caminhar por nós mesmos. Então, as pessoas têm que entender isso, que nós vamos decidir por nós e que ninguém tem nada a ver com isso. E se cada um se respeitassem dessa forma, eu creio que intolerância não iria existir. Porque se cada um se respeitar de uma forma com amor e carinho, porque apesar de tudo, eu creio que todas as religiões, ela prega e ela fala sobre o amor. E o amor é a base de tudo. Se você tem amor e respeito, você tem tudo. Você consegue socializar, você consegue ter amizades, você consegue crescer, porque isso não vai impedir e não vai te barrar. Eu creio dessa forma. Boa tarde, eu me chamo Aurinice Conceição, conhecida também como Faiola, operadora da Provider Recife. Trabalho há 1 ano e 4 meses e é uma empresa onde me dá liberdade de expressão, onde eu posso ser negra, assumida, sou de matriz africana, posso representar os meus orixás, as minhas identidades de uma forma livre, onde não existe uma opressão, repressão ou algum questionamento porque eu me visto, porque das minhas indumentárias, porque das minhas guias. Então, assim, é uma empresa onde eu me sinto dentro da minha própria casa, na rua, com toda a liberdade. Aqui eu tenho direito. Então, assim, trabalhar na Provade de Recife é legal. Essa questão da intolerância, muitas vezes, a ausência de conhecimento, né? Porque, como o Alberto bem colocou Sim. aqui,
acredito que todos nós acabamos ali nascendo ali no catolicismo, né? Acho que principalmente a gente que já vem ali daquela década de 90, né? Onde a gente falava muito, onde até então a gente tinha muito uma predominância católica aqui no país, é a religião mais popular, assim podemos dizer, no país. Então a gente acaba nascendo no catolicismo. E a gente tem muito aquela ideia do catolicismo não praticante, né? Que são aquelas pessoas realmente que vão ali, batizam, mas acabam não frequentando uma catequese, e tendo, assim, aquela vivência da religião. E a gente vai indo, assim, não fugindo essa regra. Eu também nasci em berço católico, e ao longo ali do tempo foi mudando um pouco essa configuração. A minha família, parte dela acabou migrando ali para o cristianismo, as pessoas são membros de igreja evangélica, né? Então eu fiquei com parte da família ali como membro da igreja evangélica, outros ali dentro do catolicismo, e eu sempre fiquei nesse processo migratório, até que eu tive a oportunidade de conhecer. Então, assim, quando a gente não tem o conhecimento, eu falo até por uma vivência minha, a gente acaba se retraindo, acaba muitas vezes não dando abertura ao conhecimento. E aí, quando ele vem, a gente consegue trazer dentro da gente várias ideias. Hoje eu não tenho também, assim como o Alberes, uma religião definida, eu não pratico nenhum tipo de religião, mas eu sou muito aberta a conhecer, e eu acredito que foi um dos melhores presentes que eu me dei, foi essa abertura de interagir com pessoas que são do candomblé, entender um pouco da cultura deles. E aí, quando a gente entende essa cultura, a gente entende muito das raízes do preconceito e do racismo que tem por trás dessa negação dessa religião. E aprendi com pessoas que são espíritas e de outras religiões. Então, acredito que a chave para que a gente consiga aí virar mesmo essa chave da intolerância é essa abertura do conhecimento. Eu acredito que hoje as mídias sociais, elas vêm ajudando muito nessa divulgação, mas a gente ainda vivencia, a gente ainda presencia muito situações de intolerância por ausência de conhecimento, creio eu. Olá, meu nome é Vanúbia, eu sou operadora de telemarketing aqui da Provider Recife há 1 ano e 9 meses, e eu me senti muito acolhida aqui na Provider Recife como mulher preta e de candomblé, né, ao precisar passar por um processo religioso no ano de 2022, onde eu fui super acolhida, super bem entendida, né, não sofri opressão, não sofri nenhum tipo de preconceito aqui dentro da empresa, pelos colaboradores ou meus amigos de trabalho também. E é uma empresa assim super versátil, super diversa, onde a gente pode se expressar, onde a gente pode mostrar quem a gente é de verdade, com vestimentas ou acessórios, onde não tem nenhum tipo de preconceito. E é isso. Queria compartilhar com vocês a minha vivência também, porque assim, eu de fato também já tive outras experiências religiosas. Como disse, nasci no catolicismo, mas já fui da Igreja Batista. A minha avó era do candomblé, né, rezadeira. Então, eu tive contato com diferentes coisas, assim como eu também gosto muito da filosofia do espiritismo kardecista. Por isso que em algum momento eu decidi, eu acho que eu não vou seguir nenhuma e vou me guiar por aquilo que faça o bem, né? E como a Maria Micaele falou, as religiões em si, elas pregam o bem, elas pregam o amor. Infelizmente, algumas pessoas se utilizam da religião para praticar maldade, que não tem a ver com a religião, tem a ver com o individual dela, que usou da religião para praticar algum tipo de maldade, de preconceito. E os meus vizinhos, eu acho que eles não entendem muito bem, porque uma hora eu estou aqui ouvindo um louvor, eu coloco diante do trono para tocar, não dá 5 minutos, está tocando Maria Bethânia, né, com um ponto de caboclo, daqui a pouco já muda ali e está tocando Jesus Cristo de Roberto Carlos. Mas veja que liberdade, né? Uma coisa não elimina a outra. Eu consigo me conectar com o divino de todas essas formas. Todas essas formas estão ali comungando para mim o amor ao próximo, né? Que se eu tivesse que escolher uma religião, seria essa, o amor. Acho que o amor ao próximo seria religião para todo mundo. Se eu te amo, independente das condições, e você me ama também nessa mesma visibilidade, todos nós aqui acredito que viveríamos muito melhor. E pegando um gancho do que a Renale falou sobre o racismo, aí a gente já entra
nosso segundo assunto, né, sobre o racismo, porque está ligado de algum modo, né? Por exemplo, as religiões de matriz africana, né, sofrem bastante preconceito por causa do racismo, de entender, né, na cabeça dessas pessoas que tudo que vem, né, do universo da pessoa preta é ruim. Aí inclui também a religião, né? Acabam tendo preconceito com essa outra religiosidade. E falando de racismo, né, que agora o nosso segundo tema, todo dia eu acho eu consigo ver alguma coisa, infelizmente, nas redes sociais sobre racismo, né? O último caso, por exemplo, que eu vi foi o do jogador Vinícius Júnior, né? Acho que a maioria conseguiu acompanhar do racismo que ele sofreu e é todo dia, todo dia. Eu, como pessoa preta, de pele clara, não retinto, ainda sofro também racismo estrutural e a gente vai falar mais sobre isso mais na frente. Tá para todo mundo, né? Que que é uma pessoa preta, que está na sociedade, porque infelizmente vivemos numa sociedade racista. Mas o que que é racismo, né? Então, deixa eu ler aqui para vocês também, para a gente entrar aqui na mesma onda. Ó, segundo a internet, racismo é a crença em que uma raça ou etnia tem algumas características físicas são superiores a outras e muito associado ao preconceito contra negros, mas também pode se manifestar com qualquer outra raça ou etnia, né? Aqui no Brasil, né, acredito que as pessoas que mais sofrem racismo são as pessoas pretas, apesar de sermos muito miscigenados, termos aí outras etnias, mas a pessoa preta, de fato, ela passa por situações muito constrangedoras pelo simples fato do tom da pele, pelo cabelo dela, que é algo tão natural, né? Renali, você já vivenciou alguma coisa do tipo? Já experienciou? Já viu? Como é isso para você, esse assunto do racismo? E qualquer pessoa que nasce com pele preta nesse país, né, ela sofre um pouco daquilo ali diariamente. E muitas vezes estão em falas sutis, estão às vezes na forma que nós somos olhados, né, durante alguns lugares. Isso acontece diariamente, né? Acho que recentemente eu tive numa loja, né, eu entrei e assim a gente que já sabe que sofre, a gente já adota ali algumas medidas, até mesmo para evitar. Por exemplo, eu vou falar um hábito que eu tenho, tá? Sempre que eu vou a algum local e eu faço qualquer tipo de compra, eu nunca descarto aquela notinha fiscal que eu recebo, porque o tom da minha pele, ele chama muitas vezes a atenção e associam isso, né, a situações. E isso tem a ver também com o modo de vestir. Se eu entro numa loja e eu estou bem vestida, eu percebo que algumas pessoas, elas sentem-se mais à vontade para chegar e para me ofertar, mas sempre que eu entro em algum local e a minha vestimenta, às vezes, não é compatível com o que aquele local espera, as pessoas, elas já não vêm oferecer aquela ajuda, né, vir vender algum produto, ou vir simplesmente auxiliar e saber se eu preciso de algo, né? Então, assim, já tendo em vista algumas situações como essa, já adoto até algumas medidas para poder me esquivar, como não descartar a minha notinha fiscal, como já entrar ali de cabeça erguida, evito mexer em bolsa dentro de uma loja, porque se isso é feito por uma pessoa de pele clara, tudo bem, mas se é feito por mim, uma pessoa de pele escura, chama a atenção. E uma das vezes eu cheguei até a interrogar dentro de uma loja em segurança, porque eu percebi que em todos os corredores que eu andava, ele andava não próximo, mas naquela vista, né, para me manter ali na vista dele, e eu parei, e eu interroguei ele. Falei, por que você está me seguindo? Você está achando que eu estou tirando algo da loja, ou que eu estou com algum tipo de pretensão? E ele vem com aquela velha justificativa que ele está apenas fazendo o trabalho dele, e eu sinalizei para ele que o trabalho dele não é me seguir, o trabalho dele é vigiar o que ele precisa, mas que ele não tem o direito de me seguir, porque eu tenho liberdade de ir e vir como qualquer outra pessoa. Então, assim,
São situações que deixam a gente triste, mas que também deixam a gente de alerta para a gente realmente inibir. Nós não devemos aceitar. Nós não devemos aceitar que essa situação é normal e que isso é normal porque não é. Nós temos direitos constitucionais como qualquer outra pessoa e nós precisamos fazer valer esse nosso direito. E aí é muito injusto que a gente tenha que viver e pensar o tempo inteiro no que o outro está pensando da gente, né? Eu tenho que pensar, meu Deus, eu não posso botar a mão no bolso, senão vão achar que eu estou roubando, né? É cansativo, né? E como é que fica a nossa saúde mental nisso tudo, né? A saúde mental das pessoas pretas, de fato, fica bem abalada, né? Com isso tudo, não é legal. A gente precisa ter empatia, né? E trabalhar o nosso preconceito. Até porque, abrindo aqui um parêntese para vocês, eu mesmo sendo hoje, me identificando e me entendendo como homem preto, antes eu não me identificava. Foi preciso um amigo me dar um toque e dizer, Alberes, você é preto. Quando ele falou isso, eu digo, oxe, como assim eu sou preto? Porque eu achava que ser preto era ser retinto, né? Ou seja, ter a pele escura. Como eu não tinha pele escura, então, eu sou pardo, eu sou queimadinho do sol, né? Não entendi a minha ancestralidade. Porque até isso é roubado da gente, né? Durante o nosso conhecimento, o nosso crescimento, a gente vai esquecendo de quem a gente é, né? Vão roubando da gente a nossa identidade e até a gente também vai tentando se afastar disso, né? Já que o tempo todo ficam dizendo que isso é ruim, que isso é do mal, que isso não é legal ou que tem menor valor, a gente acaba também querendo se distanciar disso. A Mas gente tira um pouco disso, Alberes, na constituição da gente enquanto pessoa. A gente estava conversando, essa semana eu estava numa pauta com alguns amigos de semana, e estávamos falando de enquanto criança, né, que passavam desenhos animados, histórias de princesas e príncipes, e eu estava compartilhando com os meus colegas brancos a dificuldade que eu tinha enquanto criança de me representar em um personagem infantil. Hoje, eu acho que eu fiquei muito feliz ao ver personagens negros nos desenhos verdade, infantis. Hoje eu sinto que quando eu tiver filhos, eles vão sentir uma identificação, porque enquanto criança, eu não conseguia me definir. A gente ia brincar, uma pessoa falava que era Barbie, a outra era a Pequena Sereia, e eu ia ser quem? O meu exato, tom de pele não casava, ele não era divulgado, ele não era aceito, e isso, hoje, já na idade adulta, já com certa maturidade, eu consigo refletir o preconceito que vinha na sociedade enquanto eu fui uma criança, e isso era explícito, mas de uma forma muito sucinta. Então, eu não me encaixava, né? E você cresce, né? Os namoradinhos, as pessoas vão paquerando. Você já percebeu que os meninos, eles sempre paqueram com alguém de pele branca? Então, exato, até na hora de ser escolhido, enquanto se é negro, vem ali aquele preconceito. É um preconceito que está na estrutura da sociedade, é um preconceito que ele está ali naquelas entranhas e que hoje a gente fala abertamente sobre ele, mas em algum tempo até eu me reprimia, né? Eu buscava sim, ali uma sensação de neutralidade, de não querer aparecer, de não querer um palco, né? Por conta de ser negra, até que chegou ali a oportunidade mesmo de conhecer o meu lugar de fala e de conhecer aquilo que estava ao meu alcance para mudar essa realidade, se não para mim, mas pelo menos para as próximas gerações que estão por vir, sabe? verdade. Excelente sua fala. Contando um pouquinho da minha experiência, né, com o racismo, apesar de eu não ser preta em aparência, eu sou preta em espírito, né, por Uhum. conta que a minha irmã, né, eu tenho uma irmã que ela é preta, ela é linda, a Mirelle, a minha irmã, e sempre, todas as vezes quando a gente era pequena, a minha mãe sempre saía com as 3 filhas, né, a minha irmã é a mais nova, branca. Eu falo para minha mãe que ela teve o trio napolitano, porque é uma branca, uma creme e uma preta, né? E toda vez que a gente ia no supermercado ou a gente ia no shopping, né, as pessoas ficavam olhando para minha irmã, ou se a minha irmã pegava um brinquedo, as pessoas também já vinham supervisionar, perguntar o que minha mãe queria, né, ou algo do tipo.
E a minha mãe, né, além de ter essa, como é que fala? Inclusão da minha irmã, a minha irmã se sentia muito chateada, muito triste quando acontecia algo desse tipo, né? E eu sempre, como fui extrovertida, né, eu sempre tentava incluir ela e falar assim, não, não é assim, você é linda do jeito que você é perfeita do jeito que você é. Porque Isso mesmo. a gente não tem que taxar uma pessoa pela cor, pela crença, ou pelo jeito do cabelo, ou algo do tipo, né? E sim pelo que é, o que ela tem dentro. Sempre o meu esposo ele fala para mim, a gente fala o que o nosso coração tá cheio. Verdade. Então, se o nosso coração tá cheio de amor, a gente vai transparecer amor, a gente vai transparecer humildade, respeito pela pessoa. Mas eu sou uma pessoa que jogo a culpa em todo mundo, que chego falando que a pessoa é feia, que aquele cabelo, nossa, você viu aquele cabelo? O coração dela não tá cheio de amor, e sim de ódio, né? Verdade. E de não se aceitar por isso, né? Eu sempre ficava muito chateada e eu tomava dores da minha irmã e falava assim, o que está acontecendo, né? Até na adolescência também, o que está acontecendo? A minha mãe sempre foi humilde, a gente sempre foi uma família humilde, né? Ao sair também, as pessoas meio que não acreditavam, né? Sua filha? Nossa, mas é sua filha mesmo? Porque a minha mãe, ela não é branca, mas ela também não é negra, Aham. né? É de pele escura. Ela não é preta, mas a minha irmã é de um outro pai, então é a genética, gente, mas as pessoas muitas das vezes não entendem, né? Só porque tem um ou dois na família que é branco, eu vou sair Sim. branca. Lógico que não, você tem que ver a sua descendência, né, no caso. Verdade. E também eu creio que o racismo vem de uma cultura em que os negros eram escravos, ou seja, ele não tinha nada, que os negros vão chegar e vão colocar, vamos supor, pobreza na gente. Gente, os negros, eles têm uma riqueza tão grande. Eu creio a África, ela é rica, mas ninguém Exato. reconhece o Cheio de valor da reis e África. rainhas, né? Reis, rainhas, e ninguém reconhece isso. E você discriminar uma pessoa ou julgar ela pelo simples fato da cor da pele dela ser diferente da sua, é que você ainda não entendeu o real motivo do respeito e o que essa palavra significa. É Exato. respeitar. Tudo envolve o amor e o respeito, sendo na intolerância religiosa, sendo no racismo ou em qualquer outro ponto que for colocado aqui. Se você não tiver uma base que seja respeitar e amar o próximo, independente da cor, independente da crença, independente de tudo, você não consegue viver em sociedade, porque para você viver em sociedade, você precisa ter comunicação. Perfeito. Comunicação uma com as outras, né? Eu vejo dessa forma. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito bom conhecer um pouco mais de vocês e conhecer também as histórias, né, as vivências de vocês e as contribuições que foram excelentes. Sim, foi muito bom. Então, o recado final eu queria dar para vocês é que, gente, vamos respeitar e amar o próximo para que a gente consiga ter uma sociedade ainda mais justa e legal para todo mundo, né? Que todo mundo se sinta feliz ao viver e se reconhecer da maneira como é e de acordo com as suas escolhas, se isso não faz mal para ninguém, tá bom? Então, eu costumo dizer, no sentido da religiosidade, que se alguém me diz amém, eu digo amém. Se alguém me diz axé, eu digo axé. Né? Se alguém me diz saravá, eu digo saravá também. E tá tudo certo. E algumas pessoas que dizem, isso é mimimi. Lembrem-se, mimimi é a dor do outro que não dói em mim, tá bom? Que a gente pense nisso. Muito obrigado aí pela participação de vocês, pela disponibilidade, por cada fala, por trazer para a gente coisas tão sensíveis aí da vivência de vocês, tá bom? Estou, de fato, muito feliz com a nossa reunião, com o nosso bate-papo. Obrigada, Veres. Tchau, Mica. Até as próximas. Obrigada, Veres. Tchau, Raniel. Tchau, tchau. Do you think I'm fragile?